Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo aí num formato diferente, trazer um vídeo vertical e narrado. Tô percebendo que a maioria das pessoas está assistindo o vídeo aí pelo celular, então vou testar esse formato novo. Se você estiver gostando aí, deixa um like, comenta aí uma dúvida, alguma sugestão ou alguma coisa que esse vídeo está te ajudando, que nos próximos vídeos aí eu tento responder as dúvidas de todos. Então vamos começar aí fazendo aquela nossa divisão de ferradura, partindo do centro do redemoinho para as laterais e depois da minha primeira marcação aí para a recessão alta. Logo em seguida aí, ó, já entro com o meu pente 2, alavanca baixa. Vou começar definindo bem a nossa guia superior aqui, deixar bem marcadinho, bem definido. A partir dessa guia aqui eu vou vir criando as minhas demais linhas, minhas demais marcações, né? Vou marcar bem marcado aqui com a minha 2 na baixa. Vou fazer essa linha com bastante capricho, bem retinha, bem definida, porque a partir dela eu vou vir criando os demais. Então, primeiro passo aqui importante, marcação da 2. Agora, ó, vem com a 0 baixa, 0 da máquina de corte já, definindo aí a parte clara do meu degradê, né? Definindo o meu 0. Vou marcar acompanhando ali aquela guia que eu fiz com a 2, deixo um intervalinho ali de uns 2 dedos entre a 0 e a 2 e vem limpando, deixando bem definido também, mesma forma que eu fiz em cima, acompanhando o mesmo desenho, vem fazendo embaixo com a minha 0 baixa, tá? Repara bem que eu tento fazer o mais próximo possível do desenho que eu fiz lá em cima, para acompanhar a primeira guia que eu fiz lá em cima. Agora, pessoal, vim com a 0 alta, vou criar uma nova guia, aproximadamente aí um dedo acima da nossa 0. Para que eu faço isso? Pessoal, isso aqui é um método que eu criei para a gente se livrar dessa marcação da 0 baixa aí, que é uma assombração de muito barbeiro, iniciante, né? A galera tem muita dificuldade aí com a marquinha da 0, então vamos acompanhar esse passo a passo aí para ficar mais fácil da gente tirar essa linha da 0. Sobe aí aproximadamente um dedo de 0 alta, acompanhando o desenho que a gente fez lá em cima anteriormente, ó. Vem definindo bem a nossa guia aqui com a 0 alta. Deixa bem limpinho, ó. Agora eu já vou dar um toquinho para intermediário e vou voltar clareando. Vem passando reto em cima da linha da 0, fazendo o movimento em C para evitar de marcar de novo nosso degradê lá em cima. Vem passando, ó, toda a extensão aqui que a gente já passou 0 alta. Sempre passa reto em cima da nossa 0 baixa e vem fazendo o movimento em C para evitar de marcar o nosso degradê ali de novo. Passa reto, movimento em C. Agora, ó, deu um toquinho, fechei, 0 baixa, vou vir reto em cima da linha e já fazer o movimento em C, saindo para evitar de criar uma marcação nova. Passa bem essa máquina em cima da marquinha da nossa 0 baixa, fazendo o movimento em C, para já tirar essa marquinha. Pessoal, essa dica aqui, ó, me ajudou bastante quando eu tava com dúvida aí nessa marquinha da 0. Então, se tá te ajudando também, não esquece aí de deixar um like, comenta aí se essa marquinha, se essa dicasinha tá te ajudando também, pessoal. Repara que já praticamente conectou ali a nossa meio com a nossa 0 baixa. Se te ajudou, deixa um like aí nesse vídeo, comenta aí, me ajudou. Fechou, galera? Praticamente, ó, pronto, conectado a meio com a nossa 0 baixa. Agora, ó, já vem com o meu pente 1,5 baixo mesmo, vou dar uma clareada aqui nessa parte cinza do meu degradê. Vou subindo com a máquina aí, passando reto a marquinha da minha 0 alta ali, ó, e fazendo um movimentozinho em C para conectar com aquele pente 2 que eu passei lá em cima. Vai e volta também, quantas vezes forem necessários, sem estar mexendo na alavanca,
A gente só mexe na alavanca depois que a gente termina o processo. Então eu vou e volto algumas vezes até eu ter certeza que todo o cabelo aí tá cortado, tá do tamanho que eu preciso, do tamanho que eu quero mesmo, né? Só esse pente 1,5 é só para dar uma clareada nessa parte cinza agora. Agora já vou entrar com o meu pente 1, alavanca alta, mesmo processo. Vou passar reto ali na marquinha da minha zero alta, fazendo o movimento em C para conectar com aquele pente 1,5 que eu passei antes. E aqui, ó, você pode ver que eu começo e vou até lá no final do degradê e não mexo na minha alavanca. Ó, agora eu dei um toquinho, tá na intermediária, fazendo sempre o movimento em C, passo reto ali na marquinha da minha zero alta e vou fazendo o movimento em C, conectando. Cada vez que eu passo aqui, eu vou dando mais uma clareada e sempre fazendo o movimento em C para não fazer uma marcação nova no nosso degradê lá em cima. Repara, ó, toquinho na alavanca agora, fechada, e eu vou vir clareando mais ainda um pouquinho essa marquinha da nossa zero alta. Ó, movimento em C, sempre evitando de marcar o nosso degradê lá em cima. Pente meio na alavanca alta, vem fazendo o movimento em C, conectando ali a nossa zero alta com o nosso pente 1 que a gente passou anteriormente. Repetindo, pessoal, passa reto sobre a linha da zero alta e faz o movimento em C, conectando ali, ó, com o pente 1 que a gente passou lá em cima. Vou e volto quantas vezes for preciso, sem mexer na alavanca da máquina, tá? Vai, volta, repete, para você ter certeza que todos esses pelinhos ali, todos esses cabelinhos estão ficando do mesmo tamanho. E insiste até você ver que ficou bom. Ó, vou dar um toquinho para intermediária e vem repetindo o processo. Passa reto em cima da linha da zero alta, faz o movimento em C para evitar de fazer outra marquinha no nosso degradê. Vai e volta, insiste até você perceber que realmente não sobrou nenhuma marquinha para trás e sem ficar mexendo na alavanca, pessoal. Degradê aqui, o passo a passo muito simples. Ó, agora eu vou dar mais um toquinho, pente meio fechado, e eu já vou vir conectando, sumindo com essa marquinha. Mas você pode ver que eu insisto várias vezes, eu vou e volto várias vezes, até eu ver que sumiu toda a marcação que a gente tinha. O nosso pente meio aí com a alavanca baixa é praticamente o mesmo tamanho da nossa zero alta. Então aqui já tem que conectar o nosso degradê. Já tem que estar bonito o nosso degradê. Máquina de corte agora vem definindo nosso acabamento. Não curto aqueles acabamentos que o pessoal entra muito. Eu gosto de deixar ele mais natural possível também. Ó, venho, passo definindo bem. Sempre tirando o mínimo, deixando o mais natural possível, mas deixando bem marcado. E agora, com a minha máquina de acabamento, ó, invertida, eu vou vir ali só naquela região onde eu deixei esse cabelo para trás e vou vir dando uns toquinhos para baixo. Aqui você vai perceber que vai ficar uma região onde eu estou passando a máquina que vai ficar um pouco mais clara do que o nosso zero que a gente já tinha aqui da nossa máquina de corte. Ó. Aqui eu estou preparando para receber a nossa shaver já. Vou vir com essa máquina invertida, ó, por todo esse cabelo, clareando bem essa região, que é aqui que eu vou ter a minha divisão da máquina zero para shaver. Esse corte aqui vai ser um degradê navalhado, feito na shaver. Então, ó, eu estou preparando para receber a shaver. Trabalha bem com a máquina invertida ali, até você ver que não sobrou nenhum pelinho para trás. E agora já com a máquina posição normal, eu venho limpando ali essa linha que sobrou para trás, já conectando o zero da minha máquina de acabamento com o zero da máquina de corte que eu deixei para trás. E ó, repara, pessoal, eu vou e volto várias vezes até eu perceber que cortou e nivelou esse cabelo. Então sempre que você estiver fazendo um procedimento, pessoal, vai e volta ali quantas vezes for preciso até você perceber que conectou. Não fica trocando de pente, vai lá em cima e desce. Vamos trabalhar um método aqui, ó, que é começo, meio e fim. Então, nada de deixar serviço para trás e ir lá em cima, pegar um pente
voltar para tirar uma sombrinha. Já faz bem feito de uma vez para resolver nosso problema e adiantar o nosso serviço, né? Que tempo é dinheiro na nossa barbearia. Agora eu peguei uma outra máquina de acabamento que eu tenho aqui, que o zero dela está um pouco mais alto, e eu vou vir limpando esse cabelo aí. Vocês vão perceber que conforme eu vou passando ela, vai ficando uma sombrinha aonde tinha esse cabelo. Essa sombrinha que está sobrando aí para trás é aonde a gente vai trabalhar a nossa shaver. Aqui eu posso passar a shaver sem medo, que não vou marcar o nosso corte. Ó, vem limpando bem, tira todo ali aqueles cabelinhos que ficaram para trás. Daqui para baixo, onde ficou essa área mais sombreada, a gente vai entrar trabalhando a nossa shaver agora. Passa subindo, passa descendo, para tirar todos os pelinhos que ficaram para trás. Já aqui com a nossa shaver, ó, espanador com um pouquinho de talco, para deslizar melhor essa máquina, garantir que não vai ter nenhuma irritação nessa pele, ó. Eu venho trabalhando, ó, toquinho com movimento em C, para conectar com a nossa zero já da máquina de acabamento que a gente tinha feito e evitar de criar uma nova marcação, ó. Sempre passa esse espanadorzinho com um pouquinho de talco e vem, ó, sempre fazendo movimento em C, que onde eu tô fazendo devagarzinho dá para perceber o movimento que eu faço com a máquina. Aqui nessa parte mais baixa eu venho passando a máquina normal mesmo, limpando o máximo que dá. E vocês vão reparar que à medida que eu vou subir nessa máquina, eu vou deixar ali, ó, só um filetinho de cabelo para trás, entre a shaver e a nossa zero de acabamento. Eu vou deixando essa linhazinha e eu venho focando em limpar aqui para baixo, deixar o mais raspado possível, né? E, ó, vai sobrar só uma linhazinha. E agora eu volto, ó, trabalhando o movimento em C em cima dela, até assumir que essa linha por completo. Conectar aqui a nossa shaver com a nossa zero de acabamento que está lá em cima. Repara bem o movimento, ó, movimento em C o tempo inteiro, evitando de criar uma nova marcação no nosso corte. Bom, pessoal, e agora tesoura de desbaste na aresta, só para dar um polimento nessa aresta, ficar mais fluido. Comenta aqui o que você acha desse formato de vídeo, se você está gostando, achou melhor assim. Comenta se esse vídeo esclareceu alguma dúvida, se te ajudou de alguma forma. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Todo domingo tem um vídeo novo aí pra gente, galera. Fiquem todos com Deus, um abraço, fui!